pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao bloco 5 e nessa aula nós iremos falar sobre situação de aprendizagem 4. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as tecnologias digitais e os mapas temáticos. A gente vai falar um pouquinho sobre cada atividade proposta no bloco 5 e no decorrer dessa videoaula eu vou trazer algumas informações adicionais sobre essas questões. Então vamos para a aula de hoje. Na primeira atividade, a gente vai contextualizar a leitura e interpretação de mapa temático. Então, para realizar essa atividade, a gente vai estar voltando um pouquinho lá na cartografia que vocês estudaram no 6º ano. Então, a cartografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas. Então, quando nós estamos fazendo a leitura de um mapa e a interpretação de um mapa, nós estamos tratando de elementos cartográficos, são elementos fundamentais para a leitura de um mapa. Todo mapa nos traz informações, seja sobre localização, seja com um tema pré-estabelecido. No caso da atividade 2, nós temos um tema pré-estabelecido, que é um mapa temático. E qual que é o tema, qual que é o critério estabelecido para a formulação desse mapa? A densidade demográfica. Então, esse mapa, ele foi produzido, ele foi desenhado, ele foi pintado em cima da densidade demográfica do território brasileiro. Antes da gente começar a analisar os elementos do mapa, vamos entender o que é a densidade demográfica. A densidade demográfica é a relação entre a população absoluta, o total de habitantes de um lugar, e o tamanho do seu território. Então, como é calculada a densidade demográfica? Nós pegamos a população absoluta, o total de habitantes daquela área, e dividimos pelos quilômetros quadrados, pela área territorial. Com isso, nós temos a densidade demográfica, ou seja, quantos habitantes cabem por quilômetros quadrados. Eu coloquei um exemplo para vocês do Brasil, tá bom? Então, a gente pegou os habitantes, os quilômetros quadrados e dividimos. A densidade do Brasil é de 24,5 habitantes por quilômetros quadrados, aproximadamente. O Brasil, ele é considerado um país pouco povoado, porque ele não possui muitas pessoas morando por quilômetros quadrados. Então, ele tem uma densidade demográfica baixa. Apesar disso, o Brasil, ele é um país muito populoso. Então, nós temos duas palavrinhas que vocês precisam prestar atenção aí. Quando nós falamos um país populoso, é aquele que possui um grande número de habitantes. Então, o Brasil possui um grande número de habitantes. Quando nós falamos de um país povoado, é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Então, o Brasil, ele é um país pouco povoado. A gente vai observar um pouquinho essas informações dentro do mapa. A primeira coisa que nós temos que observar no mapa é o título. Através dele, a gente consegue observar qual informação, qual critério foi utilizado para a elaboração desse mapa. Nesse mapa, nós estamos falando sobre a densidade demográfica e como identificar as densidades mais altas e mais baixas, através das cores. Quando nós observamos a legenda, nós conseguimos ver que quanto mais claro, quanto amarelinho mais claro, nós temos uma densidade demográfica menor, ou seja, menos habitantes por quilômetros quadrados. E quanto laranja mais escuro, nós temos uma densidade maior, então mais habitantes por quilômetros quadrados. Então, quando nós olhamos aqui um mapa do Brasil, nós temos áreas com densidade demográfica muito alta, como é o caso da região litorânea, do sul, do sudeste. E nós temos áreas com vazio demográfico muito grande, como é o caso da região norte. Aqui nós estamos observando o mapa de 2010, mas vocês possuem 3 mapas, o de 2010, o de 1960 e o de 1980. Nas atividades, vocês precisarão comparar esses 3 mapas, lembrando sempre de observar a legenda e as cores dentro do mapa. Então, só para a gente revisar, os elementos principais de um mapa
é o título, que você consegue observar qual é o tema, qual é o critério utilizado para a elaboração desse mapa, a legenda, que vocês conseguem observar por qual simbologia vocês vão conseguir identificar. Então, aqui no caso, a simbologia utilizada foi as cores. Então, conforme nós temos uma cor mais clara, nós temos uma densidade menor. Conforme nós temos uma cor mais escura, nós temos uma densidade maior. E também nós temos a escala, que mostra quanto esse mapa foi diminuído. Agora vamos para as atividades. Na questão B, pergunta quais elementos são comuns a todos os mapas. Então, todos os mapas, por exemplo, utilizam o mesmo título. Qual outra coisa que todos os mapas aqui utilizam também? Pergunta C. O que está representado nos mapas? Qual a informação que esse mapa trouxe para vocês? O que vocês conseguiram observar olhando o título e a legenda? Os fenômenos são representados por meio de qual simbologia? Então, de que forma que eles mostraram para a gente aonde está a maior e a menor densidade? Sempre que nós falamos de simbologia, é muito importante observar a legenda, tá bom? E por último, na letra F, vocês vão fazer uma comparação da evolução entre 1960, que é o primeiro mapa, até 2010. E vocês precisam falar qual foi a diferença. Então, nós tivemos o quê? Um aumento da densidade demográfica? Uma diminuição? O que vocês conseguiram observar comparando esses dois mapas? Agora, na atividade 3, a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração de mapa e análise de tabela. Na atividade 3.2, nós temos essa tabela aqui. Na videoaula, pode ficar um pouquinho complicado de vocês enxergarem, por os números ficarem um pouquinho pequenos. Mas na página 219, vocês conseguem observar essa tabela com bastante nitidez. Quando nós observamos uma tabela que mostra a taxa de mortalidade infantil e a taxa de analfabetismo, nós temos indicadores de qualidade de vida da população. E por que nós temos indicadores com isso? Com a taxa de mortalidade infantil, nós temos um indicador social. Então, é levado em consideração o número de óbitos infantis, ou seja, o número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida, a cada 1.000 nascidos vivos, ou seja, a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano. Então, através do levantamento desses dados e dessa taxa de mortalidade, a gente tem um forte e importante indicador da qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico, educação de uma cidade, de um país ou de uma região. Então, a taxa de mortalidade infantil, ela se torna um indicador social. Através desses números, nós conseguimos entender a qualidade de vida da população daquela cidade, daquele país ou daquela região. O mesmo acontece com a taxa de analfabetismo. A taxa de analfabetismo é o percentual de pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. Através dessa taxa, nós também temos outro indicador social, que nos mostra, por exemplo, como está o nível de escolaridade, como é a educação daquela região. A não alfabetização, ela acaba trazendo impactos na saúde, nos ganhos financeiros, porque nos dias de hoje acaba sendo mais difícil encontrar um trabalho não sendo alfabetizado, no planejamento familiar. Então, a taxa de analfabetismo também nos traz informação sobre a qualidade de vida da população. Já na atividade 5, a gente vai retomar alguns conceitos sobre os indicadores socioeconômicos e populacionais. Nós temos aqui um outro mapa e traz para a gente algumas outras informações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o título do mapa, que é a população no último censo. Lembrando que o censo demográfico ele é um estudo estatístico que nos traz informações sobre a população. Então, o número de homens, de mulheres e, no caso aqui, a população.
o número de habitantes. Esse censo, vocês já devem ter atendido os pais de vocês quando bate na porta de vocês uma pessoa responsável pela pesquisa e ela faz várias perguntas para o morador. Quantas pessoas residem naquele lugar, quantas crianças, o nível de escolaridade. Então, é através dessa pesquisa presencial, à distância em alguns lugares, que a gente consegue essas informações para o censo demográfico. Então, após a coleta de todos esses dados, foi elaborado esse mapa com a população no último censo. Depois de observarmos o título e o assunto, o critério, nós também precisamos observar a legenda, para a gente conseguir observar qual foi a simbologia, a forma encontrada, para demonstrar a diferença desses dados. Então, nós observamos que nesse azul mais claro nós temos até 2.570.160 pessoas. No azulzinho um pouco mais escuro, 3.766.528 pessoas. No azul um pouco mais escuro, nós temos 10.444.526 pessoas. E por último, no azul mais forte, nós temos até mais de 10.444.526 pessoas. Então, através da observação do título e da legenda, nós conseguimos colher as informações no mapa e observar quais são os estados com uma maior população no último censo. Como exemplo, nós podemos citar São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a Bahia. Todos esses estados têm mais de 10.444.526 pessoas, porque ela está representada por essa azul mais escuro. Então, aqui do lado, nós temos algumas informações sobre o estado de São Paulo, que está aí indicado no mapa. No último censo, o estado de São Paulo tinha uma população de 41.262.199 pessoas. Lembrando que esse censo é de 2010, então a população já aumentou nesses últimos anos. Nós também temos aqui do lado a comparação com os outros estados. Então, no ranking, o estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar como o estado com maior população no Brasil. Por último, nós temos uma pesquisa. Então, pesquise sobre uma das cidades citadas na página 222 e selecione algumas de suas características, levando em conta as condições de vida da população. Então, aqui nós temos um ranking das 10 cidades paulistas com maior IDH. Então, são as mais bem colocadas no ranking de 100 municípios brasileiros. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, ele é um indicador que mensura o grau de desenvolvimento humano dos países, ou aqui, no caso dos municípios, a partir de aspectos como educação, a renda, a saúde. Então, o IDH avalia a qualidade desses serviços e esse indicador vai de 0 até 1. Então, no caso do primeiro colocado nesse ranking, que é São Caetano do Sul, ele tem a nota de 0,862, nota alta para o IDH, que ele só vai até 1. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês anexarem as suas dúvidas, as suas sugestões para as próximas videoaulas. E é isso. Um beijo e até semana que vem. Tchau!